Agora, veja só, existe uma pergunta que a gente precisa fazer, precisa resolver isso daqui, tá? Que é o seguinte: quando nós olhamos diretamente ou mesmo através de um microscópio para um material, nós somos capazes de enxergar a sua estrutura. Ou seja, se a gente simplesmente pegar um material, uma barra de aço, cortar ela, ou mesmo, então corta ela, olha a olho nu direto, ou também coloque esse material em um microscópio. Será que você consegue enxergar a estrutura desse material? Essa é uma pergunta. E a resposta é que não é possível, desta maneira que eu acabei de descrever, enxergar a estrutura, seja ela macro ou micro. Por quê? Porque quando você secciona um material ou simplesmente pega ele de forma bruta, né, você tem um problema que é o seguinte: a superfície do material ela não está adequadamente preparada, tá? Então o ponto aqui é o seguinte: a estrutura está lá. O problema é que você não tem uma superfície com preparação adequada. A metalografia, ela não é uma técnica que você simplesmente pode pegar a peça, levar ao microscópio ou observar diretamente e você então consegue ter informações corretas da estrutura. Não é possível fazer isso, tá? Por quê? Porque normalmente esse material ele precisa ter uma preparação superficial adequada. E aqui que está o foco: falarmos sobre a preparação da superfície do material para a metalografia. Isso é o que nós chamamos de métodos de preparação para análise metalográfica. Beleza? E esse método ele envolve etapas que a gente vai ver, nós precisamos ver para entender adequadamente a metalografia. Ok? Veja, quando nós falamos sobre preparação, quais são as etapas que envolvem? Então, eu comentei anteriormente que a preparação da superfície de um material envolve o quê? Etapas, tá? Ou seja, fazer por etapas, passar por etapas. Quais são essas etapas? Então, as etapas são as seguintes, ó. Primeira, a escolha da seção de corte. Ou seja, antes de mais nada, nós precisamos escolher a seção, como nós iremos cortar esse material. Uma vez que, para a preparação metalográfica, nós não vamos usar a peça como um volume todo. Muitas vezes nós precisamos fracionar ela e tirar uma parte desse material todo, que seria para nós, então, chamado futuramente de amostra. A amostra é uma fração da peça toda, tá? Então a gente precisa escolher a seção de corte e verificar como fazer esse corte. Aqui vamos pegar, para ficar claro, o exemplo de uma engrenagem, tá? A engrenagem, ela é um material bem híbrido, ela não é um material que ela é igual em todo o seu volume, tá? Isso acontece porque as engrenagens, elas muitas vezes elas são cementadas. E o que é ser cementada? Cementada é um tratamento termoquímico que insere carbono na superfície da engrenagem. Isso é importante para que a dentição da engrenagem tenha resistências adequadas para o tipo de esforço que ela vai estar submetida, tá? Então, nesse caso aqui, as engrenagens, elas têm dentições, né, com níveis de carbono acima do núcleo dela, acima da parte mais central da engrenagem, tá? A inserção desse carbono, então, eleva a resistência mecânica do dente, ok? Isso quer dizer o seguinte: quando você vai cortar uma engrenagem, você precisa escolher onde você vai analisar. Se você quer analisar a região da dentição, se você quer analisar a região do núcleo. Por quê? Porque não é um material todo homogêneo. Ou seja, a parte superficial ali das dentições não tem a mesma característica das regiões do núcleo. Aí você fala assim: mas aí eu não posso analisar tudo? Pode, mas aí você vai ter que fracionar algumas regiões ali. Tudo bem? Ah, fala, mas eu posso preparar a engrenagem todinha, né? Preparar ela, metalografia todinha sem cortar? Também pode, vai depender um pouco do tipo de equipamento que você tem disponível para preparação. Se vai ser necessário algum tipo de embutimento, vai depender do tamanho da engrenagem, obviamente, beleza? Então tem essas questões. Se você tem uma engrenagem que é pequenininha, não necessariamente você precisa cortá-la. Ou melhor, não necessariamente você precisa fracioná-la, porque às vezes você vai ter que cortar ela
pelo menos longitudinal. Longitudinal é quando você vai fazer um corte ao longo do corpo, cortar ela, tá? Na seção, então imagina que a engrenagem aqui de frente seja a minha mão, você vai fazer um corte nesta direção, exatamente na parte central aqui da engrenagem, tá? Corta ela, aí você tem o núcleo dela exposta, né, a parte interna da engrenagem, e aí você prepara ela a partir daí, tá bom? Então, escolha da seção do corte. Vamos supor que nós escolhemos uma determinada seção, nós vamos realizar o corte. Para corte metalográfico, nós precisamos de uma máquina um pouco especial, que é a chamada cortadora metalográfica. É uma máquina de corte que acontece por disco abrasivo, e esse corte ele tem que ser muito bem executado. Por quê? Porque todo corte, ou melhor, né, os cortes por abrasão, eles tendem a gerar muito aquecimento. Então, por exemplo, se você pegar uma esmerilhadeira e cortar esse material, a esmerilhadeira ela não tem refrigeração, né? Esse material ele não vai ter não vai ter uma refrigeração no ponto de corte adequada, e isso pode causar modificação estrutural. Por isso que para metalografia nós usamos uma máquina chamada cut-off, ou cortadora metalográfica. O que essa máquina tem de especial? Ela é apenas um disco abrasivo, só que ela tem um sistema de refrigeração muito eficiente. Ou seja, exatamente no ponto de corte, você tem um sistema de injeção de fluido refrigerante, que normalmente vem por essas mangueirinhas que estão aqui, ó. Elas ficam localizadas exatamente na região da peça onde está sendo cortada, e isso fica constantemente sendo refrigerado. Isso é importante para que você garanta um material sem modificação estrutural ao longo do corte. Beleza? Feito o corte, você secciona, tira um pedacinho da amostra. O próximo passo é o embutimento. O embutimento ele é um procedimento opcional, e ele está relacionado com o fato de você colocar esse material dentro de uma resina para dar suporte aos outros processos que se seguem depois do corte, tá? Esse embutimento, então, você coloca esse material dentro de uma resina. Nós falaremos em detalhe depois também sobre os processos de embutimento, ok? Então, quais são os processos de embutimento? Como que a gente pode fazê-los? Tá, iremos detalhar tudo isso tranquilo, vocês podem ficar tranquilos. Então, o embutimento, o conceito é, basicamente, você tem um material e você precisa depois lixar, polir, observar microscopicamente e muitas vezes colocar esse material dentro de uma resina dará para ele o suporte adequado para esses processos que virão futuramente, tá bom? Feito o embutimento, passa-se para a etapa de lixamento. O lixamento é a etapa onde a gente vai começar a fazer a extração dos riscos na superfície da amostra. Como eu falei anteriormente, o problema de você pegar uma amostra simplesmente e levá-la ao microscópio é que você tem nela, naquela superfície, muitos riscos. E aquilo lá, aqueles riscos não permitem uma visualização correta da estrutura, tá bom? Então, a primeira etapa que nós temos aí para retirada de riscos é o lixamento. Tá bom? O lixamento ele pode ser feito em pistas manuais, né, em lixadeira de pistas manuais, que são essas daqui, que tá essa imagem. Ela pode ser feita em disco rotativo com lixa também, tá? E isso vai depender também do que você tem disponível em termos de maquinário. Pode ser feito por essas lixadeiras, que essa que você está vendo aqui na apresentação é uma lixadeira manual, você tem as pistas aqui. Um detalhe importante, parece que essas lixas são iguais, mas não são. Isso aqui são lixas d'água convencionais, tá? Lixas de ferro, só que com possível lubrificação de água, tá? Então, essas lixas aqui, elas possuem granulometrias maiores para as menores. Então, você tem na primeira pista uma lixa com grão maior, mais grosso, e na última uma lixa com grão mais fino, tá bom? Então, você vai fazendo como se fosse um gradual de redução, né, uma redução gradual na granulometria da lixa, tá? Até que você chega aí com uma lixa com grãos bem fininhos. Só lembrando, recapitulando, que com relação à granulometria, o número da lixa, né, ela é inversa. Então, quanto maior for o número da lixa, menor é o grão, tá? Então, por exemplo, uma lixa de grão 220, uma lixa 220, ela tem grão maior do que uma lixa 1200, que tem um grão menor, tá? Então, só para tomar cuidado, quando o número é maior para a lixa, ele tem um grão mais fino, tá? E a lixa de número menor, grão mais grosso. Bem,
Feito o processo, então, de lixamento, nós passamos para a etapa de polimento. Por quê? Porque a etapa de lixamento, apesar de ela reduzir bastante a profundidade do risco e também a largura, o polimento é onde nós vamos fazer a extração completa desse risco. O polimento a gente pode dizer que é a parte mais fina da preparação, tá bom? O polimento ele é feito normalmente em uma máquina que é chamada de politriz metalográfica. É uma máquina de disco rotativo, então isso que você está vendo aqui, ó, é uma pessoa segurando uma amostra, né? Lembrando que a peça que está sendo polida está com a superfície virada para baixo, tá? Em contato com esse pano. Só que tem um detalhe importante, isso aqui é um pano de polimento. Só que aqui nesse pano tem que ser colocado o agente de polimento, tá? Ou seja, o material que vai fazer o desgaste propriamente. Existem basicamente dois materiais que são muito utilizados para aço, que é a alumina e a pasta de diamante, tá? Que são os agentes polidores aí, né? Então nós temos aí basicamente uma máquina com um disco rotativo e nesse disco rotativo a gente assenta um pano, que é o chamado pano de polimento, e nesse pano esse pano ele serve para dar suporte aos agentes de polimento, alumina ou pasta de diamante. Não se mistura os dois, tá? Ou usa alumina ou usa pasta de diamante. Ok? Também iremos detalhar um pouco melhor os processos de lixamento e polimento. Aqui é só para a gente ver as etapas de um modo mais geral, tá? Feito o polimento, nós temos a etapa que nós chamamos de ataque químico. Uma coisa importante, o material ele pode ser já visto em microscópio depois do polimento, tá? Mas só que você não vai ter todas as informações, você não vai ter informações muito completas se você simplesmente levar um material polido ao microscópio. O que você consegue ver ao polir um material e levar ao microscópio são, por exemplo, poros, fissuras, inclusões, tá? Então, inclusões não metálicas presentes, vindas do processo de fabricação, lá da fundição, lá do processo siderúrgico, por exemplo, essas inclusões, essas impurezas, você consegue ver no microscópio sem o ataque químico, tá? Você já tem um contraste de cor no microscópio para inclusões. Só que, por exemplo, se você busca visualizar as fases presentes no material, o ataque químico é fundamental, tá? Porque senão você não consegue gerar essa boa distinção. Outra coisa muito interessante aqui que você consegue verificar sem ataque químico é a grafita presente nos ferros fundidos. O ferro fundido, ele normalmente tem uma matriz de ferro-carbono, só que, devido ao alto teor de carbono nesse tipo de material, você tem uma segregação de uma região, né, de uma fase chamada de grafita, que é uma região basicamente de grafite puro, carbono puro, tá? E um detalhe muito interessante é que cada ferro fundido possui uma morfologia, uma forma de grafita. Por exemplo, o ferro fundido cinzento, ele tem uma forma de grafita que ela é esticada, parece como se fosse um verme, tá? Esse formato da grafita nos ferros fundidos cinzento é o que dá, na verdade, a classificação do ferro fundido. Se você tem um formato de grafita, por exemplo, mais arredondado, é um outro ferro fundido. Ou seja, o ferro fundido ele é classificado pela morfologia da grafita, beleza? Que são essas segregações de carbono, ok? Esse tipo de coisa, esse tipo de elemento, de fase, né, a grafita, ela pode ser vista no material sem o ataque químico, ok? Mas o ataque químico ele é muito importante se a gente precisa revelar algumas fases, regiões mais, não vou dizer internas, né, não é internas. Se a gente precisa gerar contraste entre regiões de estruturas diferentes, estruturas cristalinas diferentes, tá? E aí você vai fazer como que é o ataque químico. O ataque químico você vai pegar um reagente, que existem diversos, vai depender muito do aço ou do material, não vou falar aço, né? Mas do material que você precisa revelar a fase, vai depender do material, vai depender muitas vezes do que você quer revelar no material, ou seja, se você pegar, por exemplo, o aço 1045, você pode atacá-lo quimicamente com reagentes diferentes e cada reagente vai revelar algo diferente. Então, por exemplo,
Se você quer ver, por exemplo, contorno de grão, um reagente muito bom para realçar contorno de grão em aço é o ácido pícrico. Então, o ácido pícrico, conhecido como picral. O ácido pícrico ele é um bom reagente para contorno de grão. Muito bom também para a revelação de perlitas, né? Que é uma microestrutura formativa do aço. E assim por diante. Então, o reagente que você escolhe, ele é baseado muitas vezes no material em que você está estudando, o material que você tem e o que você deseja revelar neste material, ok? Lembrando, então, mais para frente falaremos um pouco os detalhes dos reagentes, o que cada reagente faz, onde eles são aplicados, tá bom? Feito isso, feito o ataque químico, nós temos a capacidade de trabalhar observando a micro e a macroestrutura. Então, formulando as micrografias e as macrografias. Ok? Tudo bem? Joia.